Show. Você está gravando. Beleza. Bom, galera, então é o seguinte, né? A gente vai bater um papo aí sobre o estágio, né? A gente sabe aí que o estágio, na verdade, você pode fazer em qualquer semestre, certo? Mas o estágio obrigatório, que a gente vai comentar hoje, é exclusivamente aí para os alunos, principalmente da grade regular, né? Que está regularmente aí matriculado, por exemplo, que não teve falta, ou não teve, desculpa, reprova, ou não veio de transferência, sim, os alunos do 8º semestre, né, ou os alunos aí, então, que tem alguma reprova, por exemplo, aí, que deseja cursar novamente aí o estágio. Mas, a priori, vocês aí, né, tudo certo, teria que estar aí no 8º semestre. Bom, vamos lá, então. Então, aparece aí, né, dentro do portal de vocês, a gente tem essa sala aí chamada Estágio Curricular em Engenharia, né? Então, se você é de produção, de química, mecânica, elétrica, aí, né, aparece essa telinha aí para vocês. Bom, aqui a gente vai falar um pouco, então, sobre algumas informações que estão no manual, mas desde já eu já falo para vocês, cliquem lá, abaixem o manual. É muito importante que vocês leiam esse manual. Galera, é super tranquilo, ele é uma fácil leitura, mas assim, ó, é um item obrigatório vocês lerem o manual, porque 110% das informações, das dúvidas que vocês vão ter, vocês vão tirar nesse manual, com certeza. Ele é sempre bem aí explicadinho, bem detalhado, bem legal esse manual aí. Então, façam esse uso aí do manual. Opa, desculpa. Então, vamos lá. A carga horária do estágio, ok? Isso é um item muito importante que eu já quero que vocês destaquem, escrevam e anotem. Não pode passar de 6 horas por dia e 30 horas semanais. Então, por exemplo, 5 dias na semana de 6 horas, ok? Então, por exemplo, se você faz estágio, começa às 8 horas, então seu estágio vai das 8 às 14. Se você tira uma hora de almoço, das 8 às 15. Okay? Então tem que tomar muito cuidado com isso, não pode colocar mais de 6 horas. Se você colocar no seu relatório mais de 6 horas, você vai reprovar no estágio, ok? Então é muito importante aí escrever corretamente aí as horas trabalhadas aí no estágio. Isso aí é de acordo com a lei, tá? Que não pode trabalhar mais do que 6 horas. Então aí a carga horária do estágio, né? O estágio curricular em engenharia, então 200 horas. Então a gente vai fazer aí praticamente aí, né? Ó, vamos por 6, né? 6 horas aí, vai dar aí quase que uns 40 dias. Ok? Aí eu falo, professor, posso fazer 199 horas? Não, não pode fazer 199 horas. Professor, posso fazer 250 horas no relatório? Pode. Ok? Se passar um pouco aí de 200, não tem problema. O que não pode é ficar abaixo das 200 horas. Então, ali no seu, você vai colocar no seu relatório, a gente vai ver para frente, a data de início e a data final. Então, essa data de início, a data final, contando aí os dias úteis, ok? Não pode ficar menos aí do que 200 horas. Então, passe um pouco, 200... Tanto que nem dá certinho, se você for fazer 6 horas mesmo, ele não dá uma conta exata, dá, se eu não me engano, 203, 202. Então, pode fazer um pouco mais aí, não tem problema. A vigência do estágio. Muitas pessoas, por exemplo, professor, eu fiz estágio semestre passado, né? Semestre passado eu estava trabalhando, estava fazendo estágio. Ele é válido agora? Não, não é válido. O seu estágio tem que ser feito dentro do seu semestre. Então, por exemplo, se você está no 8º semestre agora, você está no 8º. Se você fez um estágio no 2º semestre, sem problemas, mas não conta como hora de atividade do estágio obrigatório agora para vocês, ok? Então, isso é único, exclusivamente aí, tem que ser feito dentro do semestre. Ele tem que começar agora, em agosto, por exemplo, né? Em agosto, e terminar em dezembro, ok? Então, a gente tem aí 6 meses para fazer o estágio, ok? Então, o estágio tem que ser agora no 2º semestre de 2020. Bom, então o que tem lá, ó? Dentro do estágio... Oi.
Só uma dúvida. Em relação, eu estou fazendo estágio agora, mas eu estou em casa, não estou fazendo home office nem nada. Aí como é Então, que faz? Eu não a sei gente quando vai, que eu volto também. tá, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso aí. Tem umas situações particulares aí. É, vamos lá. Quando a gente abre o estágio dentro do portal lá, então, ele aparece lá, né, a apresentação, tem o manual, tem tudo certinho lá. Tem lá o termo de atividades e termo de compromisso, perdão, e plano de atividades, né? Então tem lá o modelo para download, ok? Usem esse. Caso você seja, por exemplo, o meu é reprova, ou já tenha um modelo que algum amigo encaminhou para vocês lá, não utilizem, ok? Porque às vezes eles podem mudar alguma coisinha ou outra no arquivo, alguma coisa, então vocês precisam fazer download. Não peguem do amigo, não peguem de ninguém. O arquivo que vocês vão preencher, vocês têm que pegar lá no portal, tá? Porque senão depois vocês preenchem alguma coisa errada, dá algum erro lá, vocês vão querer brigar com a gente. Então, peguem um arquivo certinho lá dentro do portal. Em todos tem, tanto no termo, quanto nas fichas de acompanhamento e o relatório final. Os três têm os modelos lá certinho. Bom, quando você vai enviar lá também, tá? Tem lá aqui, vou voltar aqui no envio do termo de compromisso, ok? Você vai subir o arquivo lá, muita atenção, porque está escrito no manual, mas o termo de compromisso e a ficha manda em PDF, eu vou falar um pouquinho mais para frente, e o relatório final é em um Word. Pessoal, eu já tive, né, nós, perdão, eu e o Anderson já tivemos aí alunos reprovados porque mandaram o relatório final em PDF. Ah, professor, mas eu reprovo só porque mandei em PDF? Só não, você fez uma coisa errada, que não está no manual. Então, é regras, né, cara? É normas. Na empresa a gente tem normas, então aqui também nós temos. Então, muito cuidado aí com o formato do arquivo. Vamos lá. Outra coisa também, ó, a gente tem essa professor, tela antes aqui. de você continuar aí interrompendo o senhor aí, o senhor falou em Word, em DocX seria compatível, né? Isso, Porque exatamente. eu DocX. uso, eu uso o macOS e iOS, então não tem Word, DocX. Então, Sim. beleza. Outra coisa também, ó, essa telinha aqui é uma tela dos coordenadores, tá? Então, assim, a gente sabe tudo que vocês estão fazendo lá dentro do AVA. Eu gosto de passar essa janelinha aqui, porque depois, se tiver algum problema, professor, eu postei, minha data errada, alguma coisa assim, eu consigo ver, pô, mas nem o manual você leu, cara? Então, ó, fiquem espertos lá, hein? A gente está de olho em vocês, hein? A gente está aqui vendo se vocês acessaram, se vocês abriram os documentos, tudo, a gente consegue ver, beleza? Fiquem espertos aí. Então, vamos lá. O termo de compromisso e o plano de atividades, que é a primeira etapa aí, é um documento que vocês vão fazer entre a instituição, certo? Que é a faculdade, e a instituição concedente, que é onde vocês vão fazer o seu estágio. A segunda parte do estágio é a ficha de acompanhamento e avaliação do supervisor. Então, é um documento com o intuito de controle de frequência em suas atividades de estágio, com acompanhamento do supervisor de campo. Então, o supervisor de campo aí, ele vai fazer uma avaliação de vocês, tudo certinho. E, por fim, é um documento autoral e individual dos resultados das atividades desenvolvidas. Então, por exemplo, tá lá, eu e o professor Anderson fizemos estágio no mesmo lugar. A gente sentava um do ladinho do outro, tinha as mesmas funções. A gente pode fazer o relatório junto? Não, não pode. Mas a gente pode fazer o mesmo relatório, só mudar o nome e enviar, porque a gente vai fazer as mesmas atividades, no mesmo lugar, tudo? Não. Cada um tem que fazer o seu. Tem que fazer diferente um do outro, tá? Porque isso aí é considerado plágio. Depois eu vou falar um pouquinho do plágio também, mas nós já tivemos também muitos alunos que reprovaram porque copiaram o relatório um do outro. Então, tomar muito cuidado com isso aí, porque isso aí dá problema. Então, vamos lá, ó. Pode falar. Tudo bem? Boa noite. Olá, Erson. Eu estou entrando agora, eu vi que você está falando do estágio aí, que não pode ser igual. É só ter mais assunto anterior ou esse é o primeiro assunto? Não, agora a gente vai começar. Assim, Léo, depois a gente vai disponibilizar a gravação aí para vocês. Aí você assiste lá, pega o comecinho lá, mas foi só algumas orientações gerais lá.
Tá bom. Tá bom? Ó, esse documento aqui, essa primeira parte aqui, é a parte aqui do termo de compromisso aqui. Então, aqui vocês têm que preencher lá tudo onde está vermelho, ok? Então, o nome de vocês, o número do RA, telefone, tudo, semestre, o número da apólice, ok? Depois a gente vai passar isso para vocês, mas é um número padrão para todos os alunos, que é o 15255, e a seguradora chama MetLife. Então, isso é padrão para todo mundo tem que colocar isso. A carga horária semanal do estágio, então, quantas horas você vai fazer por semana, ok? A sua carga horária total, 200 horas. Quando você vai terminar, né? Quando você vai iniciar e quando você vai terminar o estágio. Vai preencher tudo aqui. Então, assim, ó, tudo no Word, você clica lá, onde está vermelhinho lá, é onde você tem que preencher. Aqui, ó, dados da instituição. A gente vai passar isso para vocês também, ok? Mas a faculdade é em Anhanguera de Jacareí, o CNPJ, o telefone, o endereço, Santa Cruz dos Lázaros, 466, Jacareí, São Paulo. A representante, a nossa diretora, tá? Agora a nossa diretora chama Daniela Baroni. E cargo ali, diretora, ok? Essas informações aí da instituição. E ali está uma sobre a pólice de seguro também, que vocês têm seguro quando vocês estão fazendo estágio. Ok? Aqui, desculpa. Pessoal, seguinte, depois ele tem essa informação que é dados do concedente. Se você vai fazer o seu estágio em uma empresa, você vai preencher o relatório que diz dados do concedente, escola e ou empresa. Então, se você está trabalhando, né, numa empresa aí, a empresa vai assinar seu estágio, né, ou você já está fazendo estágio. Ah, professor, eu trabalho na área. Se você trabalha na área, a empresa pode assinar o seu relatório como estagiário. Só que o horário tem que ser 6 horas por dia. E aí você vai preencher ali, aqui onde está dados do concedente, escola ou empresa. Razão social, CNPJ, endereço, cidade, supervisor, CPF, número do registro e tal. Agora, se você for fazer com um profissional autônomo, né? Eu tenho um amigo que ele é engenheiro e ele tem um escritório aí de engenharia civil, por exemplo. Ele tem um escritório de engenharia civil e eu vou fazer um estágio com ele lá, sem problemas nenhum. Ou eu tenho um amigo que ele é um consultor aí na área de engenharia de produção e eu vou fazer estágio com ele. Sem problemas. Ele não tem uma empresa, você pode colocar os dados dele ali como profissional autônomo. É muito importante ressaltar, pessoal, que isso não gera nenhum passivo trabalhista para o profissional, ok? É único exclusivamente como estágio, está tudo no contrato ali certinho, tanto que o seguro é o próprio seguro da faculdade, então é permitido fazer estágio com profissional autônomo. Aí fica... Só um complemento, um complemento aí da produção. A produção, ela é o único curso que o profissional pode ser diferente de engenheiro. É o único curso aí que tem a possibilidade de um administrador, aí ele tem que ter a carteirinha do CRA dele ativa, ele pode assinar. Os demais cursos, somente um engenheiro com o CREA ativo, né? Isso que eu ia falar. Porque, assim, professor, desculpa interrompendo aí, você falou referente à empresa, tudo, eu trabalho no comércio, eu trabalho na área da computação já, vai para 10 anos, e eu conversei com o contador, tudo, e eu não sei se ele tem engenharia, né? Teria que verificar isso também, então. Então, isso precisa. Estou tirando... Porque quando ele é comércio, né? CNPJ, ele tem tudo certinho, tudo então, comércio, entendeu? Não pode. Conforme o professor Anderson falou, assim, precisa ter um engenheiro com CREA ativo. Pode ser qualquer engenheiro. Qualquer engenheiro. Mas eu sou engenheiro da computação. Eu sou engenheiro, fazer engenharia da computação, mas, por exemplo, quem vai assinar meu estágio é um engenheiro de produção. Não tem problema. Ele pode assinar, desde que ele tenha o CREA ativo. Tá? Então é muito importante. Duas coisas assim, ó, que galera, ó, muito, muito, muito importante. CREA ativo e carimbo. O engenheiro precisa ter carimbo, tá? Vai precisar de um carimbo do engenheiro.
É muito comum também chegar relatório para nós aqui na coordenação e falar assim, o cara, professor, mas ele é engenheiro, tem o criativo. Então, mas e o carimbo? Ele não tem carimbo, professor. E aí, ele precisa ter carimbo. Aí, vamos supor, né? Vou dar um jeitinho e vou fazer um carimbo pro cara. Não, quem tem que fazer o carimbo é a pessoa. Cuidado com isso aí também, hein? Ô, professor, mais uma dúvida aí. Eu tenho um primo meu que é engenheiro, só que ele trabalha no Sul. Ele pode estar fazendo esses... Mesmo sendo em outro estado? Tem que ver se o CREA dele é ativo na região aqui, entendeu? Não, o CREA dele é ativo na região. Ele exercia a profissão aqui. Ele foi recentemente para lá. Sim, se o CREA dele é da região, sim. Porque, assim, às vezes o engenheiro, por exemplo, ele não tem registro no CREA São Paulo, ele tem registro só no CREA de Minas, por exemplo. Então, ele só pode atuar no estado de Minas, aí não pode, entendeu? O registro dele é CREA São Paulo mesmo, né? Okay. Só que agora, atualmente, ele trabalha na Marco Polo, lá no Caxias do Sul. Okay. Então, vamos lá, Então, o plágio, né? O plágio é a cópia. Então, muito cuidado com isso. Vocês vão ter que redigir, tem lá um modelinho no relatório final lá, vocês vão ter que redigir um relatório. Que se pode instalar e eu não. Então, professor, desculpa, não estamos te ouvindo. Desculpa, Eric, desculpa. É que eu fui tirar o microfone de todo mundo, aí tirei o seu também, cara. Não, beleza. Tá perdoado. Galera, muito cuidado com plágio. Conforme eu falei um pouquinho antes, às vezes vocês fazem estágio no mesmo lugar, a mesma função, mas cada um tem a sua forma de escrever, cada um tem as suas palavras para escrever, então o relatório não é igual, ok? A gente tem também várias reprovas aí, porque a pessoa não fez porque a pessoa copiou o relatório. Entrou no Google lá, modelo de relatório de estágio de engenharia química, a Anhanguera. Que legal, achei lá no Brainly lá. Aí eu vou copiar ele e vou mandar. Vai dançar, cara. Toma muito cuidado, cara. Beleza? Acabando já, galera. Vamos lá. Como que funciona os pontos? Então, o primeiro lá, o termo de compromisso vale 2.000 pontos, a ficha de acompanhamento vale 2.000 e o relatório final 6.000. E a gente precisa de 6.000 pontos para passar. Lembrando que, se o termo de compromisso não é aprovado, vocês já reprovam direto. Ok? Toma cuidado, o termo de compromisso ele tem que estar aprovado. Porque se não estiver aprovado... Ou se o cara não entregar, né? Ou se não entregar. Se você não entregar também, perder a primeira, você não consegue... Perder a primeira etapa, aí perde o estágio. Exatamente. Aí já dá pau de vez já. Então, muito cuidado com isso. Os prazos. Então, a primeira atividade encerra dia 25/9. Ok? Então, temos aí 15 dias para postar a primeira atividade aí do estágio. Ok? Que é o termo de compromisso e o plano lá. Isso tudo está no manual, tá, pessoal? Tudo que eu estou falando com vocês aqui, nós pegamos do manual. O envio da ficha de acompanhamento lá, 19/11, e depois o relatório final, 26/11. Então, toma muito cuidado, porque o envio da ficha lá e o relatório são datas muito próximas, ok? Toma cuidado com isso, porque às vezes a gente acaba se perdendo. E a data aí do envio do termo aí é 25/9. Outra coisa, o tutor, ele tem um prazo de 7 dias úteis para avaliação, ok? Então, se você mandar um arquivo dentro de 7 dias úteis e tiver algum erro, o tutor, ele reabre para você postar novamente, ok? Então, por exemplo, eu mandei lá, eu tinha uma informação errada. Aí o tutor, ele vai te avaliar, aí vai falar, sua informação está errada. Se você enviou com 7 dias de antecedência, 7 dias úteis, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ok? 7 dias úteis. Se mandar com 7 dias úteis, você pode repostar uma vez a atividade. Se você mandar fora dos 7 dias, né? Por exemplo, fecha hoje, mandei ontem. Tudo bem, ele vai avaliar, mas você não tem
direito à reavaliação, ok? Você não tem direito à repostagem. Salvo vezes que o próprio tutor pode abrir. Coordenador de curso, eu e o professor Anderson, nós não temos aprovação para abrir envio de estágio. Então, por exemplo, professor, eu não consegui enviar a ficha de acompanhamento. O senhor pode abrir para mim lá? Não, o coordenador não pode abrir, tá? Quem só pode abrir é o tutor do estágio, ok? E ali dizendo de novo, ó, para envio lá os documentos, lá em formato PDF, aqui, ó, tá dizendo aqui, ó, formato PDF, e o relatório final em .doc ou docx, que são aí, né, os editáveis aí, ok? Então, por exemplo, esses dois. Então, os dois primeiro PDF e o último em doc. Beleza? E aí, por fim, o seguinte, a faculdade, né, entendendo aí as pandemias é boa, né? A pandemia aí, ela liberou, no meu caso, Anderson, foi a mecânica, a elétrica e a civil, automação não, depois eu converso com o pessoal da automação não, mas para fazer o estágio, por exemplo, em casa, ok? Então, eu vou pedir para vocês, ó, tem aqui, ó, esse plano de trabalho. Então, se está aberto, o seu qual foi, Anderson? Do Anderson, acho que foi produção. Peraí, ele vai desculpa, voltar. o micro estava fechado aqui. O que abriu foi produção. Foi produção. Esse plano de trabalho aí, computação e química não. Isso. Então, computação, química e automação não abriu essa possibilidade, ok? Isso aí veio da central da faculdade, né? Veio lá da diretoria lá de cima, alguns cursos que veio essa possibilidade, ok? Outros não. Então, aqui dentro, ó, ele tem esse campo a mais aqui, ó, plano de trabalho. Então, aqui tem as orientações, o modelo de relatório que vai ter que fazer e o envio do plano de trabalho. Okay? Então, vou pedir para vocês aí derem uma olhada, derem uma analisada aqui, tem algumas diferenças, mas olhem ali, abram, tá? E vejam. As autorizações, né, para pegar a assinatura, por exemplo, da coordenação, vocês vão mandar o documento por e-mail para a secretaria, ok? Então, vai enviar lá para jacareí@anhanguera.com, solicitando aí a assinatura da coordenação da faculdade. Então, vocês têm que mandar para a secretaria. Aí a secretaria vai fazer uma análise do documento. Se tiver erro, a secretaria devolve para vocês, ok? Depois que vocês arrumarem, a secretaria manda para a coordenação dá o de acordo e manda para vocês postarem. Aí vocês postam o arquivo junto com essa autorização do e-mail da coordenação. Então, vocês têm que deixar depois num arquivo só, né? Tem uns arquivos de PDF aí que vocês conseguem juntar PDF, então vocês vão colocar num arquivo só o relatório mais o e-mail de autorização, né, de acordo da coordenação. Aí vocês enviam esse e-mail aí postam lá no Avro. Mas isso daí é no final do estágio, né? Ou é nesse primeiro? Por exemplo, esse primeiro aí que vocês vão ter esse termo de compromisso. Tem que ter assinatura. Assinatura e carimbo, por exemplo, do supervisor de campo, da empresa que vocês estão fazendo ou do engenheiro autônomo. Tem que ter assinatura e carimbo. Okay? Então, aqui, ó, tem lá o plano de trabalho, ó, se vocês forem fazer aqui o estágio em casa, ok? Vocês leem esse plano de trabalho, está tudo detalhadinho. Qualquer dúvida que vocês tiverem, procurem a mim, né, os meus cursos, procure o professor Anderson, os cursos dele, ok? Pessoal, é super tranquilo, é um processo fácil, é um processo bem tranquilo mesmo, que vocês precisam sempre estar atento aos prazos, ok? Não perder os prazos aí e preencher documento, é só preencher documento lá e mandar, ok? Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Pode falar. Por exemplo, se eu for fazer estágio com um profissional autônomo, a assinatura do supervisor de campo ele pode assinar 2 vezes? Isso. Se ele é profissional autônomo, ele assina nos 2 lugares, exatamente. Tá, beleza. Professor, o supervisor de campo seria o quê? Seria um supervisor da área, da instituição, da área? Isso, exatamente, que é o engenheiro. Certo.
ok? A E é o engenheiro lá assinatura. que vai assinar. Tá. Nesse caso, tanto no caso de instituição quanto de autônomo, precisa ter assinatura com carimbo do engenheiro? Precisa. E o engenheiro tem que ter o CREA ativo. Tá. Aí, cair no carimbo dele aparece o número do CREA e tal. Não sei se o pessoal lá acaba verificando, né? Mas eles colocam bem, eles deixam bem frisado Eu lá já tive aluno reprovado por que o CREA não profissional estava ativo. ativo. Professor. Ele tinha número, mas não estava ativo. Uma dúvida. Pode falar. Por exemplo, se não mandar nos prazos, o que acontece? Reprova e vai vir no 9º semestre a matéria? Então, meu amigo, isso é o problema, cara. Reprova de estágio é a pior reprova da sua vida, porque é uma carga horária de 200 horas. Depende do valor da sua mensalidade. Eu já tive aluno que pagou por mês, R$ 500 por mês de estágio aumento depois. da mensalidade, porque reprovou no estágio. Pra você ter uma ideia, é mais que 3 disciplinas, cara. A disciplina é 60, né? 60, cara. Vocês vão ter mais. Então, assim, é uma reprova doída, cara. Então, não pode perder estágio, cara, de jeito nenhum. Professor, referente ao engenheiro autônomo, o CNPJ teria que estar no nome dele e o CREA também no nome dele. Ou pode estar o CNPJ da empresa e o CREA no nome dele? Não, o CNPJ da empresa pode estar no nome de outra pessoa, mas o CREA tem que estar no nome dele. Mas se você for fazer com engenheiro autônomo, não precisa ter CNPJ. Aí não tem empresa, entendeu? Aí não tem empresa. Professor. Pode falar. Eu estava vendo aqui no termo de compromisso, lá no final pede assinatura, né, do responsável da instituição, né, coordenador do curso e responsável docente. Aí, no caso, a gente teria que ir até a faculdade, pegar a assinatura de vocês para depois digitalizar isso tudo? Não. Pode falar, Luiz. Não. A nossa assinatura, a assinatura da faculdade, ela vai ser colhida de forma eletrônica. Vocês vão passar um e-mail para jacareí@anhanguera.com. Depois a gente passa por escrito, mas vocês podem anotar isso aí, jacareí@anhanguera.com. Então, todas essas 3 etapas aí do documento, vocês vão preencher, aí precisa da nossa assinatura. Aí vocês vão mandar para este e-mail, jacareí@anhanguera.com. E aí a nossa secretaria lá, ela vai conferir os dados e vai mandar para a gente, dizendo, ó, esse documento tá ok. Aí a gente vai lá e dá um de acordo para vocês, no e-mail. Aí esse de acordo, vocês vão salvar junto com esse documento do Word, como a última página ali, com o PDF único aí. E aí enviar esse documento. O Anso, tá me ouvindo? Estou ouvindo, perfeito. Então, eu sou Isaías Gonçalves. Isaías. O que eu quero saber é o seguinte, eu entrei agora, não estou muito bem a par do assunto. Esse estágio é para quem tem na grade estágio? O estágio, então, gente, ele entra na disciplina, ele entra no currículo do aluno como se fosse uma disciplina normal. A diferença então, é que eu não tenho nesse semestre. Se você não tiver o estágio... Você está em qual semestre mesmo? No 5º, né? Sexto, então não. Então não, mais para frente só. Mais para frente. Nem se preocupe já. Obrigado. De nada. Aqui no relatório, eu abri a primeira aqui, ó. Olha lá, o termo de compromisso. Então, vocês vão preencher os dados, igual eu falei. Olha lá, os dados da instituição. Depois a gente vai passar. Então, aqui, ó, dados do concedente. Se for empresa, vocês preenchem aqui. Se não for empresa, profissional autônomo, aqui fica em branco. Isso aqui fica em branco. E vocês só preenchem isso aqui, ó. Olha lá, com profissional autônomo. Então, olha lá, não tem nem CNPJ, ó. É nome, CPF, telefone, endereço, número do registro, olha lá, o órgão e a formação dele. Então, se for fazer com profissional autônomo, só preenche isso aqui. Se for fazer em empresa, só preenche isso aqui. Então, é um ou o outro, ok? Então, é ou dados do concedente
empresa ou dados do concedente profissional autônomo. E aqui, ó, vocês vão colocar o horário que vocês vão fazer, ó, certo? E aqui vocês vão colocar as atividades, por exemplo, elaborar orçamento, fazer visita técnica. Por exemplo, professor, essas atividades, tem algum descritivo falando qual atividade que é para fazer ou a gente faz meio que de cabeça mesmo? Não, o que você vai fazer no estágio, né? Por exemplo, se você vai, seu curso é engenharia mecânica. Então, por exemplo, ali, vou fazer uma brincadeira aqui, desculpa aí, pintar unha, entendeu? Não é atividade de estágio. Então, tem que ser atividades dentro da sua área. O engenheiro, ele tem um leque muito grande, né? Então, por exemplo, o engenheiro civil, ele pode trabalhar com execução de orçamento, né? Pode trabalhar com várias coisas. Tem alguma quantidade, alguma coisa do tipo? Pode ser 3, 4, não tem problema não. Pode ser 10, 15. Porque às vezes, por exemplo, a pessoa só faz orçamento. Né? Visita técnica, desenvolvimento de fornecedores, entendeu? Eric. Oi. Amaral falando, beleza? Boa noite. Deixa eu só perguntar uma coisa para você. Eu preciso só colocar em tópico as atividades a serem executadas ou precisa detalhar? Não, aqui você comentou aí, solicitações de orçamento. É só tópicos. Só tópico, isso. Elaboração de orçamento, realização de visitas técnicas. O que você está falando? O detalhamento vai no relatório depois, isso, né? Isso. E aqui, professor. Atenção aqui, ó, rapidinho, peraí, ó. Aqui, ó, lado, ó, o coordenador, que é onde a gente vai dar o de acordo, né? Mas ali, ó, responsável do concedente, com carimbo. Então, quem é o responsável do concedente? Se for empresa, é o RH. Se for profissional autônomo, é o engenheiro. Aí o engenheiro assina dos dois lados, tanto o supervisor de campo quanto o responsável do concedente, ok? Então, ali é o RH, a empresa tem aqueles carimbos lá quadrado, que tem o CNPJ da empresa, a empresa carimba lá e o RH assina. Quando é empresa. Como é que é, professor? Eu não entendi essa parte. Aqui, ó, concedente. Se for fazer com profissional autônomo, o profissional autônomo vai assinar dos dois lados aqui. Item obrigatório, lá, assinatura e carimbo. Caso seja na empresa, quem carimba é o RH da empresa. Ok? Se eu estou fazendo uma empresa, o responsável do concedente aqui é o RH dela, que tem que pôr aquele carimbo com o CNPJ. Um carimbo da empresa que tem o CNPJ. O carimbo do engenheiro tem o número do CREA dele, tem o registro do CREA. José João da Silva lá, CREA tal. Ok? Então, o carimbo é a identificação dele. Ô, Eric. Peraí, deixa o Raul falar aí. Fala, Raul. Tá com a mão levantada aí. Tranquilo, professor. Já falei já. Muito obrigado. Era sobre isso, tá? Obrigado. Beleza. Fala aí. Professor, agora pode falar. Seguinte, Eric, esses tópicos que a gente vai listar acima, que você acabou de passar, a gente faz uma vez só para o estágio inteiro, né? Todos os tópicos que a gente fez no estágio, né? Não é diariamente, não, né? Não, é o que vocês estão... Depois vai ter, no próximo documento, aí vocês vão ter que colocar o que vocês fizeram por dia. Ah, legal. Mas esse primeiro, não. Ok. Ô, Eric. Pode falar. Eric. É o seguinte, no meu caso, o responsável do laboratório, ele é químico, ele não é engenheiro. E no caso, eu faria na empresa o estágio. Ele tem que ter o CREA ou como que funciona? Eu consigo fazer mesmo assim? Então, você não sei também, o seu curso é química. Isso. Então, porque tem o detalhe do CRQ, né, Anderson? Eu não sei como que está o estágio da química em relação ao CREA/CRQ, cara. Não, do estágio eles pedem o CREA, cara. É um engenheiro com CREA. Ou pode ser um engenheiro com CREA ativo. Ele é químico, ele fez bacharelado, mas ele não é engenheiro. E é parte laboratorial. Precisa ter um CREA ativo. Até aproveitando uma outra pergunta aqui que veio no meu WhatsApp, se no curso de computação pode ser um outro engenheiro, pode ser qualquer engenheiro que pode assinar, qualquer engenheiro, desde que ele tenha o CREA ativo. Uhum. Com exceção do curso de produção. O curso de produção, ele tem uma exceção,
que pode ser um administrador com o CRA ativo. É só a produção que tem essa exceção, tá, gente? O restante tem que ser. Eu posso fazer o estágio na empresa onde eu trabalho hoje? Eu já trabalho na área? Pode. Aí você faz um bem bolado lá com o seu chefe e preenche o relatório, como se você estivesse fazendo um estágio. Ele vai assinar para você e tal, e você marca lá no máximo 6 horas por dia. Pode fazer menos? Pode. Aí você só precisa completar o período, ao invés de você fazer nos 40 dias, deu 40 dias, né, Eric? Isso. Ao Dá invés mais de ou você- menos isso. 40 ao invés de você fazer em 41, 42 dias, de 6 horas cada um no relatório, você vai fazer em mais tempo, né? É porque eu estou falando isso porque tem empresa eles são bastante crica, assim, e eles não assinam, eles não assinam o aluno. Então o aluno tem que fazer, de fato, um estágio ali fora do horário de trabalho dele. Então, se ele trabalha lá das 6 às 2, o chefe dele deixa ele fazer um estágio lá, por exemplo, das 2 às 5. Não pode fazer mais também. Então, ele vai fazer um estágio de 3 horas por dia. Então, ao invés dos 41 dias, que seria o normal ali das 6 horas, ele vai ter um estágio de 82 dias. Mas ele vai poder fazer. Não tem restrição com relação a isso, entendeu? Depende da empresa que você está. Se a empresa topar, o primeiro passo é assim: eu estou na área, já trabalho lá na empresa, tal, o que eu faço? Pega esse relatório e fala com o seu chefe. O chefe, você pode assinar o meu estágio? O cara vai falar assim, posso. Ou, igual a gente tem algumas empresas que são bem criteriosas, o cara fala assim, cara, eu não posso assinar, o RH não deixa. A gente vai montar um plano de estágio para você. E aí vem o exemplo que eu citei antes. O cara trabalha num período X, o chefe dele organiza para ele fazer um estágio. Porque tem empresa que tem um plano de estágio lá, já feito, cara. É um negócio chique, assim. Agora, tem empresa que não tem. Você fala direto com o chefe. O Eric é meu chefe aqui, eu chego para o chefe. Eu tenho que fazer um estágio lá. É esse relatório aqui que tem que assinar. Você assina para mim? O Eric vai lá, não, daqui que eu assino. Ele nem lê. Ele vai lá e assina já para você. Então, são situações diversas. E a outra situação é com o profissional autônomo. Cara, você não está trabalhando, igual o Marcos comentou. Poxa, onde eu estou é um comércio. O cara que é meu chefe lá, ele não é engenheiro. Então, eu tenho que arrumar um engenheiro para assinar. Aí você pode fazer o que você faz hoje mesmo, que você exerce no caso do Marcos aí, ele citou, né? Ele exerce a função que ele trabalha lá, já é dentro do ramo, só que o chefe dele não é engenheiro, então ele tem que arrumar um engenheiro para assinar. Engenheiro, chefe. Ô, professor. Beleza, gente? Mas tem gente que não assina mesmo. Não. Isso aí o Marco já tinha falado para mim. Eu falei que o Marco é engenheiro, né? É engenheiro. Pessoal, outra coisinha só aqui, ó. Deixa eu só mostrar rapidinho. Ele falava muita coisa. Aqui a ficha de acompanhamento, ó. O nome, o curso, a instituição. Aí depois aqui, ó. Engenharia. Fecha aí, por favor. Depois aqui, ó. Abre o seu, Eric. A data que vocês fizeram, isso aqui é a segunda, ó, a ficha de acompanhamento, ó. Aí a data, o dia, a hora que você entrou, a hora que você saiu e a atividade realizada. Aí você tem que fazer tudo, ó. Todo dia, ó. Esse seria um cartão de ponto, vamos chamar assim. E aí... Seria 41 dias. Isso. Aí aqui o supervisor de campo, ele faz uma avaliação sua. E ele vai assinar aqui também, ó, com carimbo, ó. Assinatura e carimbo. Ok? Aí o relatório final não precisa de assinatura. O relatório final vocês fazem e taca-lhe pau já pode mandar direto. Ok, galera? Ô, Eric, uma pergunta. Pode falar. Se eu trabalho na área, mas vocês não tem nenhum documento, tipo, eu sou obrigatório a fazer o estágio? Sim. É esse documento, cara. Tipo assim, se aí. você trabalha ou não trabalha, o documento é o mesmo. Porque na outra universidade que eu estudava, tinha um documento, tipo, declarando que eu era funcionário da empresa e eu só entregava o relatório, não, tipo assim, não era como estágio, só era minha atividade.
Não, infelizmente não, cara. Aqui a gente não tem. Talvez o exemplo que a gente pode dar, ou a analogia que a gente pode dar aqui, gente, é que esse estágio que vocês estão fazendo agora, ele é uma disciplina. É como se fosse cálculo 2 ou processo de fabricação. E essa disciplina, ela tem algumas regrinhas. Não tem aula na faculdade. Você tem que fazer aula fora da faculdade e tem que preencher esses documentos. Talvez eu tenha dado um exemplo bem simplista assim, mas você vai ver ali que é fácil de preencher. Tal. Tem várias possibilidades, né, de um preenchimento ali, mas feliz ou infelizmente tem que ser esse documento aí. E o professor Érico falou no começo, eu reitero aqui, o que a gente vê muitos alunos assim sofrendo depois é porque deixa para a última hora no prazo, cara. E aí não dá tempo do tutor ele dar uma devolutiva. E aí às vezes tem um errinho, o cara era para mandar em PDF, mandou em Word, e só que mandou num prazo já em cima, não dá tempo de trocar e cara, é muito risco que corre para reprovar. Porque a gente já teve acontecimento desse jeito e depois deu tempo porque a faculdade reabriu o prazo, mas a gente não pode contar com isso, né? Não, foi uma sorte lá na época, né? Mas beleza, gente? Professor, pode falar. Por que o supervisor de campo ele tem que ter o CREA ativo, mas o CRQ não é válido? Olha, então, esse ano tem que ver da química, cara, porque aí eu não sei te dizer, cara. Acho que depois a gente pode dar uma olhada depois. Eu até posso abrir essa pergunta lá, tá? Mas você também pode perguntar para o tutor. Em paralelo, eu vou perguntar do lado de cá, eu, o Eric, a gente levanta essa informação. Se, por acaso, eles... pode ser o CRQ, tá? Beleza. Quem que perguntou? Gustavo Lemes. O Gustavo, depois manda um WhatsApp para mim lá, só pra gente não esquecer do assunto aí, beleza? Fala, Lars. Gustavo Lemes. O Eric, eu vou lá, pode ser? Tá. Eu vou responder dos três aqui, do Lars, do William e da Maiara, que a gente precisa pra aula lá, galera. Cara, tá bom. tem aula. Aqui. Não, qualquer coisa, qualquer coisa que a gente pode deixar combinado é assim, amanhã a gente deixa um horáriozinho assim, por exemplo, 6h30, da gente se encontrar. Pode ser, vamos fazer isso. Porque amanhã eu não tenho aula, então a gente pode fazer o seguinte, deixa já marcado nesse horário 18h45, a gente pode fazer assim, gente, vocês vão ler os documentos, vão verificar, baixa o documento lá, e aí se prepara, amanhã, 19 horas, 18h45, eu tô aqui e a gente tira as dúvidas, tá bom? Legal. Vou imprimir os documentos tudo, a gente discute amanhã, então tira as dúvidas. Combinado, vamos fazer isso então. Pode ser? Beleza. Vamos lá pra aula, valeu, gente. Beleza. Beijo no coração de vocês, tchau. Obrigado, tchau.